Vocês sabem qual é a diferença entre o Shaden e uma pedra? É que eu leria um livro inteiro no ponto de vista de uma pedra. Eu já não sei se eu posso dizer o mesmo sobre o Shaden. Olá pessoas, eu sou a Tainá e este é o Taí, e hoje a gente vai vir aqui com mais uma resenha, como prometido, trago-lhes mais uma resenha, dessa vez de Tempestade de Ônix, que é o terceiro livro de O Empyreano, acho que é assim que fala em português, da Rebecca Yarros, que foi lançado agora dia 22 de janeiro. E aí a gente vai continuar a história da nossa querida garota Violet, logo depois do ataque que Basquiat sofreu aí dos Venin, logo depois do, cuidado com o spoiler nesse vídeo, logo depois do Shaden ter aí canalizado diretamente da Terra e começado assim a se transformar num Venin, certo? Mãe da Violet morta, etc e tal, piriri poró, popopó. Basicamente isso, né? Sabemos aí que tem uma sétima raça de dragão, que a Underna é uma deles, etc e tal. A gente sabe que é isso. Então, o terceiro livro, resumidamente, vai basicamente aí nos contar o caminho da Violet, porque, obviamente, como eu falei, tentando salvar o Shaden, e da Violet, né, tentando achar aí a sétima raça de dragões pra ajudar tanto a Underna quanto, né, levantar as Aegis lá em Aretia? É, acho que é Aretia. É isso. É basicamente isso, o terceiro livro. Basicamente isso. Vamos começar aqui, inicialmente, já com os pontos positivos. Este não é um livro ruim. Note-se que eu falei que ele não é um livro ruim, mas eu não disse que ele é um livro ótimo. Ele não é um livro ruim. Só. Mas tem duas coisas nesse livro que eu gostaria de ter visto nos dois primeiros livros. A primeira é a Violet finalmente assumindo alguma posição de liderança, digamos assim. Uma posição mais determinada. Eu sentia que nos primeiros dois livros, pelo menos, ela tinha mais a atitude de um cachorro muito bem adestrado, seguindo comandos de qualquer um que comandasse ela, do que de uma pessoa com vontades próprias, digamos assim. E bom, eu só posso dizer que foi ótimo assistir a Violet ter algum tipo de vontade própria, alguma personalidade que vá além de macho, porque assim, nos primeiros livros, a personalidade da Violet basicamente gira em torno do Shaden, né? E aqui eu vi a personalidade dela dar uma evoluída maior, assim, sabe? Por conta própria. Deu a ela algum tipo de personalidade, na verdade. Alguma coisa, assim, mais presente, mais forte, né? Mais determinada, sim. Mais inteligente, como ela é chamada. Essas coisas, assim, que era dito sobre ela, mas que a gente nunca via, porque a personalidade dela girava em torno de macho. Aqui nesse livro já não gira tanto em torno de macho, então ela dá uma evoluída, ela dá uma melhorada, ela dá uma presença melhor. É até gostoso mais de você assistir a Violet do que era nos outros livros. Aqui eu não revirei tanto os meus olhos, dei um pouquinho mais de risada. Falei, isso aí, garota. Um pouco mais de vezes do que nos anteriores, que às vezes foram nenhumas. Fiz isso nenhuma das vezes nos livros anteriores. Nesse aqui eu fiz algumas. E aqui em Tempestade de Ônix, a gente vê a Violet sendo aquilo que de fato ela é. Inteligente, sagaz. E bom, fazendo jus ao apelido que ela ganhou, que é sendo violenta. E eu vou dizer que talvez essas tenham sido as partes que me deixaram mais empolgadas. Talvez eu tenha algum tipo de atração por mulheres violentas. É, talvez. Gosto dela. Gosto da Violet violenta. Da Imogen também violenta. Gosto de mulheres violentas. Outra parte que eu queria muito ter visto nos livros anteriores e que infelizmente a gente não consegue ver, e teve aqui, foi a gente poder finalmente ver a Violet lutando ao lado do esquadrão dela. Porque até então a gente tinha tido a Violet lutando ao lado dos marcados, a Violet lutando atrás, com certeza, mas do lado do Shaden, etc e tal. E aqui, nesse livro, a gente finalmente vai ter a Violet lutando ao lado do esquadrão dela, sabe? Fazendo planos com o esquadrão dela, vendo eles funcionarem como uma unidade
coesa. Não só algumas pessoas que são brevemente mencionadas ali, mas ficam completamente esquecidas na maior parte do livro. Esquadrão tem de fato, presença. E falando em Esquadrão, como é que eu posso explicar pra vocês? Eu me apaixonei pelo Hidoki. É porque a gente tem um pouco mais de presença dele nesse livro. Na verdade, ele é bem apagado, né, nos outros livros, se você parar bem pra reparar. E nesse a gente tem ele bem mais presente, sabe? E ele é sensacional. Ele tem um carisma, ele tem uma personalidade, ele tem tudo aquilo que falta no Shaden, tem no Hidoki. E uma coisa que eu posso dizer pra vocês, sem dar spoiler, ou tentando não dar spoiler, é o que o Hidoki, alguma coisa assim. Ele é responsável por meio que trazer a Violet de volta pra realidade, né? Porque ele tem um momento ali que ele dá um sermão nela, dá uma comida de cu, e eu me apaixonei por ele na hora. Eu falei, isso, garoto, você é perfeito. Ai, completamente apaixonado por ele agora, na verdade. Eu gostaria que a gente tivesse pontos de vista dele. Nós não temos. A gente tem pontos de vista de todo mundo, menos dele. E isso me entristece um pouco, porque o cara, ele tem o jogo de cintura. Ele tem o carisma, ele tem a sagacidade, ele tem, sabe? Ele tem tudo. Ele poderia ser o par romântico da Violet. Eu teria sido muito mais feliz. Na verdade, eu acho que se pá, eu comecei a chipar eles os dois um pouco. Mas é só coisa da minha cabeça, tá, galera? Não, isso nunca vai acontecer. É literalmente fruto da minha imaginação. Num outro mundo e num outro universo onde o Shaden não existisse, talvez o Hidoki tivesse ficado com ela. Talvez não, porque eles não têm nenhum tipo de interação romântica desse tipo. Mas eu torceria pra isso acontecer. Agora vamos para o que talvez seja o último ponto positivo do livro, que é a ausência do Shaden. Não a ausência total, até porque ele ainda tá ali. Só que ele aparece bem menos. E isso é um ponto positivo. Porque pra mim, o Shaden, ele é a pior parte, ele é o maior defeito de todos os livros até agora. Eu sinto que toda vez que ele aparece, ele trava a narrativa, sabe? Ele faz a história não acontecer, ela fica parada. Parece assim que todas as vezes que ele aparece, que ele abre a boca pelo menos, a história, ela central, ela é suspensa. Pra que a gente fique focado apenas na narrativa romântica dele com a Violet. Em Tempestade de Ônix, como ele aparece bem menos, isso não acontece tanto. Então abriu espaço para que a história se desenvolva um pouco melhor, para que outros personagens se desenvolvam, né, tenham um impacto muito maior, uma presença maior, se desenvolvam muito melhor, para que a própria Violet consiga se desenvolver, o que pra mim é um ponto muito positivo, e fez com que esse terceiro livro fique muito acima, no quesito qualidade, do que os outros dois anteriores. Simplesmente porque ele não tá tão presente, porque o Shaden não está tão presente, porque realmente, pra mim, o máximo exemplo que eu posso dar do quanto esse personagem tranca a narrativa é o fato do quanto esse livro andou sem ele. E andou, não tô dizendo assim de andor de história, tô falando de andor de desenvolvimento, sabe? Do universo, dos personagens, das relações interpessoais, né? Das dinâmicas, porque ele simplesmente não está presente. E se ele não está presente, bom, outras coisas têm que acontecer, outras coisas se possibilitam acontecer. Que é realmente, toda vez que ele tá ali, a história pra gente focar na dinâmica do casal, o que estraga o livro pra caralho. Porém, a ausência dele pode ser um ponto positivo, mas a presença dele ainda é um ponto negativo. Porque ele pode não estar tão presente quanto ele tá nos outros livros, mas ele ainda tá ali. Ele ainda aparece, ele ainda abre a boca de vez em quando. Então, para começar os pontos negativos, o primeiro ponto negativo é o Shaden. E é incrível como todas as vezes que ele abre a boca, ele me prova que ele tem a personalidade inferior do que a de uma pedra. Toda a trama do Shaden é extremamente repetitiva. Todas as vezes que ele abre a boca, saem apenas as mesmas frases dela, que é: ai, eu amo a Violet. Ai, agora você tem medo de mim, violência. Ai, nossa, eu guardo segredos. Ai, eu odeio Dan. Irmão, foda-se, quartuplo pra você. Um grandíssimo foda-se quartuplo pra você. É incrível como esse cara não tem utilidade nenhuma pra história ao longo de 3 fucking livros. Porque
tudo que ele fez ao longo desses 3 livros foi foder com tudo. É só o que ele fez. A única utilidade dele foi foder com tudo. É impressionante. Eu espero realmente que no próximo livro ele apareça no máximo em 3 páginas. Assim como Basquiat. Também acho que no próximo livro a escola pode aparecer em no máximo 3 páginas. Sabe, eu não aguento mais a mesma narrativa. Esse livro, ele é é extremamente repetitivo, assim. 40% dele é uma reciclagem dos livros anteriores. Ou seja, o que se resume a dinâmicas românticas e dinâmicas escolares. De verdade, eu comecei a sentir que esse livro estava saindo de algum lugar, sabe? Pensando em sair de algum lugar para ir para algum lugar, em 40% do livro. É quase a metade. O livro tem 665 páginas, beleza? Vamos tirar aí 5 páginas do início, 5 páginas do final e ficar só com as páginas que de fato têm história. Isso dá 655 páginas. Se dessas 655 páginas, 40% do livro é nada absoluto, a gente tem ao todo 262 páginas de nada. Nada. Você está entendendo? Nada. Aí você pode pensar, mas pelo menos 393, troquei o número, 393 páginas ainda são de algum conteúdo decente. Não, não são. Porque depois dessa marca de 40%, a gente tem apenas mais 20% de um conteúdo interessante. E depois desses 20%, a gente tem mais 20% de reciclagem de livros anteriores. Tá todo mundo acompanhando o cálculo? Porque se não tiver, eu explico. Até agora a gente teve 40% de reciclagem, 20% de alguma coisa realmente acontecendo e mais 20% de reciclagem. No total, nós temos quanto? 60% de reciclagem de livro. Ou seja, 60% de nada, com mais nada do que já aconteceu no livro anterior. O que nos deixa com 10% de livro para o final do livro. E por mais que o final do livro seja onde temos as grandes revelações, e prestem bem atenção nas aspas, que de grande, só que não teve muito, não. Esses 10% que são do final não chegam nem perto de ser tão bom quanto aqueles míseros 20% que a gente teve logo depois dos 40% iniciais. Então, no final das coisas, eu vou poder te dizer assim que o livro teve de alguma coisa realmente interessante, importante e legal acontecendo, mais ou menos uns 25, 28%. O que são em torno de 163, 168 páginas. É isso que a gente tem. É isso que a gente tem de um livro de 655 páginas só de história. A gente tem aí, no máximo, 183 páginas de história. Realmente. História, desenvolvimento, avanço acontecendo. 183 no máximo de 655. Eu não sei vocês, mas eu acho que tem alguma coisa muito, muito errada com essa narrativa, hein? E para piorar, se eu já achava a escrita da Rebecca Yarros confusa nos 2 primeiros livros, nesse aqui ela basicamente falou: se vira aí que o problema não é meu. Eu não sei se ela quis deixar as coisas confusas para gerar algum tipo de mistério, para gerar engajamento nas redes sociais, com os fãs fazendo teorias. Eu não sei se foi intencional ou se ela só é incompetente mesmo. Na verdade, eu acho que se a intenção dela foi fazer algum tipo de mistério, ela foi incompetente de qualquer maneira, porque ela não fez bem feito. Vamos lá, eu adoro mesmo qualquer tipo de livro que te instiga a pensar. Livro que te faz criar teorias ao longo dele, que te faz ficar com a pulga atrás da orelha, que as coisas não encaixam direito, que você fica tentando, assim, puxar todos os fatos que você sabe, né, pra montar a perspectiva completa da história e compreender tudo antes que o protagonista te conte. Eu adoro esse tipo de livro, mas eu adoro quando
isso é bem feito. Quando a história gradativamente vai te fazendo, enquanto você lê, criar essas teorias na cabeça. Porque gradativamente as coisas vão sendo colocadas ali para que você pegue inconscientemente ao longo da leitura. Quando isso é mal feito, o que no caso é o caso da Rebecca Yarros, sinto muito, quando isso é mal feito, fica claro, fica extremamente nítido os buracos que existem ao longo da estrutura da história, aonde deveriam existir explicações que não estão ali, que foram omitidas para que você fique confuso e você crie teorias. Só que a maneira correta de você fazer teu público criar teorias não é deixando ele confuso, porque você omite descaradamente, sem nem tentar fingir que não, que existiria uma informação ali que você precisava. Você simplesmente tirar do fundo de um cenário qualquer coisa que seja grande e que tá fazendo uma presença ali muito marcante, você tirar dali e não falar nada e achar que o seu público vai criar uma teoria porque você tirou aquilo ali dali simplesmente porque não está mais ali, você achar que a partir daí a gente vai criar uma teoria e vai instigar a pensar, é burrice. Porque o público simplesmente só vai perceber que não existe nada ali. Ele não vai perceber que misteriosamente algo muito pequeno desapareceu e que aquela coisa muito pequena desaparecida, ela merecia sua atenção e ela desapareceu por algum motivo. Não! Aqui é simplesmente, é isso e isso. Mas a gente não vai te explicar por que é isso e isso, porque você não vai saber agora. Eu quero que você crie teoria do porquê que é isso e isso, mesmo que esteja claro que eu só não tô te contando agora, porque eu quero que você vá pra internet criar teoria sobre por que é isso e isso. É assim. É assim. É simplesmente assim. É assim. É assim. Aquela pedra, ela é assim. Mas eu não vou te contar porque a pedra é assim. Porque eu quero que você vá pra internet descobrir por que a pedra é assim, criando teoria. E em nenhum momento eu vou te fazer pensar por que a pedra é assim. Eu só vou te falar que a pedra é assim e não vou te dizer mais nada. Ponto. Não é como se fosse importante que a pedra é assim. É isso. É isso. Não tem nenhuma tentativa de criação de mistério, sabe? É só... Eu vou omitir isso aqui de você porque eu quero que você vá na internet debater isso, sabe? E dito tudo isso, eu dei 3,5 estrelas pra esse livro. Porque, de novo, ele não é um livro ruim. Ele também não é um livro bom. Ele é um livro aceitável. Por causa dos poucos momentos, daqueles 28% do livro. Por causa daqueles 28% de livro. Ele é um livro aceitável. Mas ele definitivamente é um livro que é grande demais para o que ele precisava ser. Ele é um livro que ultrapassa os limites, assim, de enrolação e de reciclagem. Ele é um livro, assim, que a maior parte do conteúdo que existe dele não faz sentido existir dentro dele. Ele é um livro que vai te enrolar para que você leia mais um livro. E o próximo livro provavelmente vai te enrolar para que você leia mais um livro. E vai ser assim até o final. Eu não sei quantos livros o contrato dela com a editora tem. Mas provavelmente vai continuar te enrolando. Porque, sinceramente, se você pegar esses 3 livros, eles dão 2. Não precisava de 3. 2 eram o suficiente, sabe? E a gente vai ir para um quarto. A gente vai ter um quarto livro. E esse quarto livro provavelmente vai nos justificar também o fato de que não precisavam ser 4 livros. E ele provavelmente também vai ser tão grande quanto os anteriores. E, de novo, ele não vai precisar ter sido tão grande quanto os anteriores, porque, de novo, ele vai ser uma reciclagem dos outros 3. Eu não entendo com essa mania, sabe? De achar não, porque no fim do dia, o consumidor, ele é trouxa assim mesmo, né? As pessoas vão ler mais um livro dela, vão ler mais outro livro dela e vão ler mais 25 livros dela, mesmo que ela continue esticando e atrasando essa história acontecer o máximo possível, porque o que importa é a quantidade de dinheiro que vão tirar de você. E é isso. Assim, eu posso dizer que eu quero sim saber como essa história termina. Sinto vontade sim, e com certeza é muito interessante pra mim. Algumas coisas eu quero explicação, eu quero a explicação da Andarna, eu quero explicação da real explicação do cabelo da Violet, porque, de novo, ela falou, vai estar nesse livro. Tá porra nenhuma. Não está porra nenhuma. Tá mais ou menos ali. Entende? É uma das coisas que, tipo assim,
é um bloco de informação que falta. Nitidamente, é um bloco de informação que foi retirado do texto para que você não tenha a explicação completa. E para que você vá na internet criar teoria. Então, de novo, eu quero saber o porquê, mas eu só quero saber o porquê. Talvez não precise nem ler o livro. Se eu simplesmente pegar a informação, eu tô de boa. Porque, de verdade, eu não sei se eu tanco um quarto livro que vai ser uma reciclagem dos anteriores. Um quarto livro fingindo que o leitor é trouxa. E um quarto livro de enrolação. Com 20% de real atitude. Então, provavelmente eu vou ler por causa de vocês, mas não estou esperando, não estou ansiosa, não estou nada. Na verdade, talvez eu esteja um pouco me fudendo pra tudo isso. Eu acho que esse é o tipo de livro que eu diria para as pessoas esperarem a série. Vai ser menos tempo gasto da sua vida. Menos dinheiro também. Porque o livro tá caro pra caralho. E ele não vale tudo isso. Levando em consideração que eu só achei proveitoso 28% dele, realmente ele não vale todo esse valor. É isso. Como vocês já sabem, se vocês forem comprar qualquer tipo de livro, esse aqui também, inclusive, na Amazon, por favor, utilizem o meu link, porque não atrapalha vocês em nada, mas me ajuda bastante. Porque toda vez que você comprar qualquer coisa no meu link, eu ganho uma porcentagem por isso. Então, me ajuda bastante se você simplesmente for lá e comprar qualquer coisa que você vai comprar na Amazon pelo meu link. Qualquer coisa. Não precisa ser livro. Qualquer coisa. Só compra pelo meu link. É isso. Se você curtiu esse vídeo, por favor, curta o vídeo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva neste canal. A gente aí tá, querendo muito chegar a 3.000 inscritos. Você vai me deixar muito feliz se isso acontecer. Se você já leu Tempestade de Ônix, deixe aí embaixo o seu comentário. Eu vou me fazer muito feliz debatendo com vocês sobre o quanto esse livro ele é medíocre. Assim como os outros dois anteriores. Como a Rebecca Yarros escreve realmente muito, muito medianamente. Tem gente que escreve muito melhor. Mas me siga nas minhas redes sociais, estão aqui embaixo na tela, também estão na descrição desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que possa gostar. É isso. Eu te vejo na próxima. Um beijo e tchau.